O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 140 do nosso podcast, O Catecismo em um ano, e estamos lendo a segunda parte, a celebração do mistério cristão. Estamos lendo a primeira sessão, a economia sacramental, e estamos no capítulo 1, o mistério pascal no tempo da igreja. E neste dia nós leremos do número 1091 ao número 1098. Terceiro, o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da nova aliança. O desejo e a obra do Espírito no coração da Igreja é que vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Quando encontra em nós a resposta de fé que Ele mesmo suscitou, realiza-se uma verdadeira cooperação. Por meio dela, a liturgia torna-se a obra comum do Espírito Santo e da Igreja. Nesta comunicação sacramental do mistério de Cristo, o Espírito age da mesma forma que nos outros tempos da economia da salvação. Prepara a Igreja para encontrar seu Senhor, recorda e manifesta a Cristo a fé da Assembleia, torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador. Como espírito de comunhão, une a Igreja à vida e à missão de Cristo. O Espírito Santo prepara para acolher Cristo. Na economia sacramental, o Espírito Santo leva à realização as figuras da antiga aliança. Visto que a Igreja de Cristo estava admiravelmente preparada na história do povo de Israel e da antiga aliança, a liturgia da Igreja conserva como parte integrante e insubstituível, os tornando os seus alguns elementos do culto da antiga aliança. De modo especial, a leitura do Antigo Testamento, a oração dos Salmos, principalmente a memória dos eventos salvadores e das realidades significativas que encontraram sua realização no mistério de Cristo, a promessa e a aliança, o êxodo e a Páscoa, o reino e o templo, o exílio e a volta. Em torno desta harmonia dos dois testamentos, articula-se a catequese pascal do Senhor e posteriormente a dos apóstolos e dos padres da Igreja. Esta catequese desvenda o que permanecia escondido sob a letra do Antigo Testamento, o mistério de Cristo. Ela é denominada tipológica porque revela a novidade de Cristo a partir das figuras, tipos, que anunciavam nos fatos, nas palavras e nos símbolos da primeira aliança. Por esta releitura no Espírito de verdade, a partir de Cristo, as figuras são desveladas. Assim, o dilúvio e a arca de Noé prefiguravam a salvação pelo batismo, tal como a nuvem e a travessia do Mar Vermelho. A água do rochedo era a figura dos dons espirituais de Cristo. O maná do deserto prefigurava a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu, conforme João capítulo 6, versículo 32. Por isso, a Igreja, particularmente no Advento, na Quaresma, e especialmente na noite de Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação
no hoje de sua liturgia. Isto também exige, no entanto, que a catequese ajude os fiéis a se abrirem a esta compreensão espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da Igreja a manifesta e nos faz vivê-la. Liturgia judaica e liturgia cristã. Um conhecimento mais aprimorado da fé e da vida religiosa do povo judaico, tais como são professadas e vividas ainda hoje, pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da liturgia cristã. Para os judeus e para os cristãos, a Sagrada Escritura é parte essencial de suas liturgias, para a proclamação da Palavra de Deus, a resposta a esta palavra, a oração de louvor e de intercessão pelos vivos e pelos mortos, o recurso à misericórdia divina. A liturgia da Palavra, em sua estrutura própria, tem origem na oração judaica. A oração das horas, bem como outros textos e formulários litúrgicos, tem seu paralelo na oração judaica, o mesmo acontecendo com suas próprias fórmulas de nossas orações mais veneráveis, entre elas o Pai Nosso. As orações eucarísticas também se inspiram em modelos de tradição judaica. Tanto as semelhanças entre liturgia judaica e liturgia cristã, como a diferença de seus conteúdos, são particularmente visíveis nas grandes festas do ano litúrgico, como a Páscoa. Cristãos e judeus celebram a Páscoa, Páscoa da história, orientada para o futuro entre os judeus. Páscoa realizada na morte e na ressurreição de Cristo entre os cristãos, ainda que sempre à espera da consumação definitiva. Na liturgia da Nova Aliança, toda ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja. A Assembleia Litúrgica recebe sua unidade da comunhão do Espírito Santo, que congrega os filhos de Deus no único corpo de Cristo. Ela ultrapassa as afinidades humanas, étnicas, culturais e sociais. A Assembleia deve se preparar para se encontrar com seu Senhor. Deve ser um povo bem disposto. Essa preparação dos corações é obra comum do Espírito Santo e da Assembleia, em particular de seus ministros. A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai. Essas disposições constituem pressupostos para receber as outras graças oferecidas na própria celebração e para os frutos de vida nova que ela está destinada a produzir posteriormente. Como um comentário adicional à leitura do Catecismo, vamos ouvir hoje mais uma parte da Carta Apostólica do Papa Francisco, Desiderio Desideravis, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. A liturgia, lugar do encontro com Cristo. Aqui está toda a potente beleza da liturgia. Se a ressurreição fosse para nós um conceito, uma ideia, um pensamento, se o ressuscitado fosse para nós uma recordação da recordação de outros, por mais autorizados que fossem os apóstolos, se não fosse dada também a possibilidade de um verdadeiro encontro com ele, seria como declarar esgotada a novidade do Verbo feito carne. Em vez disso, a encarnação, além de ser o único e novo acontecimento que a história conhece, é também o método que a Santíssima Trindade escolheu para abrir o caminho da comunhão a nós. A fé cristã ou é um encontro vivo com Ele, ou não é. A liturgia nos garante a possibilidade desse encontro. Não nos serve uma vaga recordação da última ceia. Nós precisamos estar presentes naquela ceia, a fim de poder escutar a sua voz, comer do seu corpo e beber do seu sangue. Nós precisamos dele. Na Eucaristia e em todos os sacramentos, é garantida a nós a possibilidade de encontrar o Senhor Jesus e de ser alcançados pelo poder da sua Páscoa, o poder salvífico do sacrifício de Jesus, de cada palavra sua, cada gesto, olhar e sentimento,
chega até nós na celebração dos sacramentos. Eu sou Nicodemos e a samaritana, o possesso de Cafarnaum e o paralítico na casa de Pedro, a pecadora perdoada e a hemorroísa, a filha de Jairo e o cego de Jericó. Sou Zaqueu e Lázaro, o ladrão e Pedro perdoados. O Senhor Jesus, que imolado já não morre, e morto vive eternamente, continua a perdoar-nos, curar-nos e salvar-nos com o poder dos sacramentos. É a forma concreta, por meio da encarnação, com a qual Ele nos ama. É a maneira pela qual Ele sacia essa sede por nós, declarada na cruz. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. O primeiro encontro nosso com a sua Páscoa é o acontecimento que assinala a vida de todos nós que cremos em Cristo, nosso batismo. Não se trata de uma adesão mental ao seu pensamento ou de uma submissão a um código de conduta imposto por ele. É, na verdade, a imersão em sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Não é um gesto mágico. A magia é o oposto da lógica dos sacramentos, porque ela pretende ter poder sobre Deus, e por isso vem do tentador. Em perfeita continuidade com a encarnação, é dada a nós a possibilidade, em virtude da presença e da ação do Espírito, de morrer e ressuscitar em Cristo. A maneira como isso acontece é comovente. A oração de bênção da água batismal nos revela que Deus criou a água precisamente em vista do batismo. Isso significa que, enquanto Deus criava a água, Ele pensava no batismo de cada um de nós, e esse pensamento o acompanhou em sua ação ao longo da história da salvação, todas as vezes que Ele, com um desígnio preciso, quis se servir da água. É como se, depois de criá-la, Ele quisesse aperfeiçoá-la para chegar a ser a água do batismo. E assim Ele a quis cumular com o movimento do seu Espírito, que pairava sobre ela, conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 2, para que ela pudesse conter em germen o poder de santificar. Ele a usou para regenerar a humanidade do dilúvio, conforme Gênesis, capítulo 6, versículos do 1 ao 9. Ele a dominou, separando-a para abrir uma estrada de libertação no Mar Vermelho, conforme Êxodo capítulo 14. Ele a consagrou no Jordão, nela submergindo a carne do Verbo imbuída do Espírito, conforme Evangelho de São Mateus capítulo 3, conforme Evangelho de Marcos capítulo 1, conforme Evangelho de Lucas capítulo 3. Por fim, ele a misturou com o sangue do seu Filho, dom do Espírito inseparavelmente unido ao dom da vida e da morte do Cordeiro imolado por nós. E do lado transpassado, ele a derramou sobre nós, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Nessa água fomos submersos para que, pelo seu poder, pudéssemos ser enxertados no corpo de Cristo e com ele ressurgir para a vida imortal, conforme Romanos, capítulo 6, versículos do 1 ao 11. A Igreja, sacramento do corpo de Cristo. Como nos recorda o Concílio Vaticano II, conforme Sacrosanto Concílio número 5, citando a Escritura, os padres e a liturgia, os pilares da verdadeira tradição. Do coração traspassado de Cristo morto na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. O paralelo entre o primeiro e o novo Adão é surpreendente. Assim como do lado do primeiro Adão, depois de ter feito descer um torpor sobre ele, Deus formou Eva. Do lado do novo Adão, adormecido no sono da morte, nasce a nova Eva, a Igreja. O espanto está nas palavras que poderíamos imaginar. O novo Adão faz suas ao olhar para a Igreja. Desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Por ter acreditado na palavra e descido a água do batismo, nós nos tornamos ossos dos seus ossos, carne de sua carne.
Sem essa incorporação, não há qualquer possibilidade de viver a plenitude do culto a Deus. De fato, um só é o ato de culto perfeito e agradável ao Pai, a obediência do Filho, cuja medida é a sua morte na cruz. A única possibilidade de participar de sua oferenda é se tornando filhos no Filho. É esse o dom que recebemos. O sujeito que age na liturgia é sempre e somente Cristo e Igreja, o corpo místico de Cristo. O sentido teológico da liturgia. Devemos ao concílio e ao movimento litúrgico que o precedeu a redescoberta da compreensão teológica da liturgia e de sua importância na vida da Igreja. Os princípios gerais enunciados pelo Sacrosanto Concílio, assim como foram fundamentais para a intervenção da Reforma, continuam sendo para a promoção dessa participação plena, consciente, ativa e frutuosa na celebração, primeira e indispensável fonte da qual os fiéis poderão beber o espírito verdadeiramente cristão. Com esta carta, eu gostaria simplesmente de convidar toda a Igreja para redescobrir, custodiar e viver a verdade e a força da celebração cristã. Gostaria que a beleza da celebração cristã e suas necessárias consequências na vida da Igreja não fossem deturpadas por uma compreensão superficial e redutiva do seu valor, ou, pior ainda, por uma instrumentalização a serviço de alguma visão ideológica, seja qual for. A oração sacerdotal de Jesus na última ceia, para que todos sejam um, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, julga todas as nossas divisões em torno do pão partido, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade. A liturgia, antídoto contra o veneno do mundanismo espiritual. Em diversas ocasiões tenho alertado sobre uma perigosa tentação para a vida da Igreja, que é o mundanismo espiritual. Falei dessa tentação na exortação Evangelii Gaudium, nos números 93 e 97, identificando no gnosticismo e no neopelagianismo os dois modos que, conectados entre si, o alimentam. O primeiro reduz a fé cristã a um subjetivismo que fecha o indivíduo na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. O segundo anula o valor da graça para confiar somente nas próprias forças, dando lugar a um elitismo narcisista e autoritário, onde, em vez de evangelizar, se analisam e classificam os demais, e em vez de facilitar o acesso à graça, consomem-se as energias em controlar. Essas formas distorcidas de cristianismo podem ter consequências desastrosas para a vida da Igreja. Daquilo que quis recordar acima, fica evidente que a liturgia é, por sua própria natureza, o antídoto mais eficaz contra esses venenos. Evidentemente, falo da liturgia em seu sentido teológico e já Pio XII o afirmava, não como um cerimonial decorativo ou um mero conjunto de leis e preceitos que regulam o cumprimento dos ritos. Se o gnosticismo nos intoxica com o veneno do subjetivismo, a celebração litúrgica nos liberta da prisão de uma autorreferencialidade alimentada pela própria razão ou sentimento. A ação celebrativa não pertence ao indivíduo, mas sim a Cristo e Igreja, a totalidade dos fiéis unidos em Cristo. A liturgia não diz eu, mas nós, e qualquer limitação da amplitude desse nós é sempre demoníaca. A liturgia não nos deixa sozinhos na busca de um presumido conhecimento individual do mistério de Deus, mas nos leva pela mão, juntos, como assembleia, para nos conduzir ao mistério que a palavra e os sinais sacramentais nos revelam. Faz isso em coerência com o agir de Deus, seguindo o caminho da encarnação, pela linguagem simbólica do corpo que se estende às coisas, ao espaço e ao tempo. Se o neopelagianismo nos intoxica com a presunção de uma salvação alcançada por nossas próprias forças, a celebração litúrgica nos purifica, proclamando a gratuidade do dom da salvação recebida na fé.
Participar no sacrifício eucarístico não é conquista nossa, como se pudéssemos nos vangloriar diante de Deus e de nossos irmãos e irmãs. O início de cada celebração me recorda quem sou, pedindo-me para confessar meus pecados e convidando-me a pedir à bem-aventurada sempre Virgem Maria, aos anjos, aos santos e a todos os irmãos e irmãs que roguem por mim ao Senhor. Certamente não somos dignos de entrar na casa dele, mas precisamos de uma palavra sua para sermos salvos. Não temos outra glória senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. A liturgia nada tem a ver com o moralismo ascético, é o dom da Páscoa do Senhor que, acolhido com docilidade, faz nova a nossa vida. Só se entra no cenáculo pela força de atração do seu desejo de comer a Páscoa conosco. Desiderio desideravi hoc Pasqua manducare vobiscum antequam patiar, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!